la mia malinconia, le avventure che sognai, amarcord la voglia di andar via. A psiquiatria infantil é uma especialidade recente e no Brasil ainda se encaminha em uma direção um pouco definida. Isso porque a própria psiquiatria é relativamente nova, com o Hospital Pedro II, um dos mais importantes, sendo inaugurado em 1852 no Rio de Janeiro. Em 1891, o velho Hospício de São Paulo não comportava o atendimento psiquiátrico do Estado. E assim, em 1892, o governo inicia um projeto de construção de um novo hospital nos arredores da cidade, junto à estação do Juqueri, com capacidade inicial de 800 leitos. Em 1901, os primeiros doentes entram na instituição. Dessa maneira, podemos dizer que 3 núcleos psiquiátricos são criados no Brasil. Um primeiro no Rio de Janeiro, coordenado por Juliano Moreira, sob a influência da psiquiatria alemã. Um segundo em São Paulo, sob a direção de Franco da Rocha, com uma concepção organicista de doença mental. E um terceiro em Pernambuco, sob a orientação de Ulisses Pernambucano, que não reivindica nenhum discurso acadêmico de origem europeia, procurando levar em conta as características e o momento histórico da região. Em 1908, Juliano Moreira passa a utilizar o termo higiene mental. E na mesma época, o Hospital do Juqueri passa a contar com um sistema de assistência psiquiátrico caracterizado por um asilo fechado para tratamento, colônias agrícolas anexas com regime parcial de open door, dependências agrícolas com regime completo de open door e assistência familiar dentro e fora dos terrenos do asilo. Em 1919, criam-se em São Paulo, através do Serviço de Higiene Mental e Saúde Pública, as classes especiais. Em 1927, é aprovado pelo Decreto Governamental 7.680 o Regulamento de Assistência e Proteção a Menores Abandonados e Delinquentes, através do qual consideram-se anormais todas as crianças que, por razão qualquer, se acham em condições de inferioridade e não podem adaptar-se ao meio social em que se destinam. Serão assistidas os sujeitos a tratamento especial, os anormais por déficit físico, os anormais por déficit sensorial, os anormais por déficit intelectual e os anormais por déficit nas faculdades afetivas. Em 1929, vem para Belo Horizonte um grupo de 3 educadores europeus, entre os quais Helena Antipov, que fundará o Laboratório de Psicologia e em 1932 fundará a Sociedade Pestalozzi Brasileira. Tão importante quanto o trabalho de Helena Antipov é o de Ulisses Pernambucano, que em 1918 escreve sobre educação de crianças anormais de inteligência. Em 1932, sobre quocientes de inteligência em escolares do Recife. Funda ainda uma escola especial junto à escola normal e torna-se regente da cadeira de neuropsiquiatria infantil na Faculdade de Medicina de Recife. Indissolúvel, portanto, a relação psiquiatria infantil e deficiência mental no Brasil. Em 1929, cria-se uma seção para menores anormais anexa ao Hospital do Juqueri, que dispunha de uma escola associada. Sua fundação é responsabilidade do então diretor do hospital, professor Antônio Carlos Pacheco e Silva, sendo encarregado desse departamento Vicente Batista. Essa seção tinha capacidade para 30 internos e o pavilhão escola para 50 crianças. Concomitantemente com esses fatos, em 1927, Durval Marcondes funda em São Paulo a Sociedade Brasileira de Psicanálise, que possibilita a vinda do Dr. Adelaide Koch para São Paulo. Entretanto, esse período será marcado por algumas questões. A da eugenia, vinculada à questão da miscigenação das raças. A da delinquência juvenil e das oligofrenias, também vinculadas a questões eugênicas e, portanto, diretamente ligadas à higiene mental e à medicina legal. E a das primeiras instituições específicas com ênfase na criança.
São também importantes os estudos sobre malarioterapia, insulinoterapia e uma farmacopeia que inclui o cloral, veronal, iocine paraldeído, bem como luminal, adalina, dial e outras substâncias. É desse período também o movimento da utilização dos testes americanos no Brasil, muitos deles padronizados pela Escola de Ulisses Pernambucano. Finalmente, embora possamos referir várias dificuldades na implantação da psiquiatria da infância no Brasil, temos que considerar que nesse período, ainda que de forma não sistematizada, criam-se as raízes que permitirão que nos anos seguintes ela desabroche de forma mais sólida e estruturada. No Brasil, inicialmente os conceitos psiquiátricos na infância interessaram grupos profissionais vinculados ao atendimento de adultos. Assim, Leme Lopes no Rio de Janeiro, Carvalhal Ribas e Joia Arruda em São Paulo iniciaram a se interessar e a produzir nessa área. Na década de 40, inicialmente vinculado ao Hospital do Juqueri, onde sucedeu a Vicente Batista, surge a figura de Stanislau Krinsky, que posteriormente se ligará ao Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, serviço do professor Pedro de Alcântara, onde iniciará o serviço de higiene mental. Sua presença marca a forte influência da psiquiatria infantil francesa e a preocupação diagnóstica. Entretanto, em que pese a riqueza do período, é um momento controverso, onde encontram-se trabalhos que vão desde leucotomia pré-frontal em menores, elaborado por Mário Ian, Stanislau Krinsky e Matos Pimenta, até medicina psicossomática, de Joia Arruda. Entretanto, ainda persistem as antigas raízes da eugenia, como, por exemplo, em Carvalhal Ribas, quando em 52 diz: em vista do ambiente apenas favorecer ou impedir a manifestação das disposições inatas do indivíduo, sem conseguir modificar o patrimônio hereditário, a eugenia não abrangeu o estudo do meio, salvo como corolário. Coube à eutécnica o objetivo de melhorar as condições do ambiente, a fim de torná-lo mais propício ao desenvolvimento das boas tendências do indivíduo. Em 1962, é criada por Emília Farias e Beatriz Piccoli a Unidade de Psiquiatria Infantil no Hospital São Pedro, de Porto Alegre. E em 1965, é fundado também em Porto Alegre o Instituto Léo Kanner, através de Milton Chanis, Nilo Fischner e Salvador Célia. Em 1969, esse instituto se transformará em uma comunidade terapêutica. Em 4 de janeiro de 1967, Stanislau Krinsky e Antônio Branco Lefebvre fundarão a Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, a BENEP, congregando psiquiatras de todo o Brasil. Em 1966, Gilcir Meirelles Rei Pena defende tese de doutoramento na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo com o tema Contribuição para o estudo clínico da esquizofrenia em crianças de 10 a 14 anos de idade. Em 1968, Cacilda Cuba dos Santos também defende tese de doutorado na mesma faculdade com o tema Dislexia específica de evolução. E em 1969, Eneida Batistetti apresenta a sua Medo patológico não ictal, manifestação clínica da epilepsia, caracterizando trabalhos de cunho acadêmico voltados para a psiquiatria da infância. Nesses casos em que há uma encefalite, a vida emocional está sempre prejudicada, está sempre anormal. Ou porque a criança fica completamente indiferente, inafetiva, que é uma forma de acabar com as emoções. Fica fria. Fica fria, indiferente. Ou ela se torna extremamente agressiva, inquieta, medrosa às vezes. Estruturam-se congressos e livros. Surgem assim distúrbios neuróticos, distúrbios psicóticos e distúrbios psicossomáticos de Ayn Grunspan, que educará várias gerações de psiquiatras da infância, bem como deficiência mental, de Stanislau Krinsky, marcam no estudo do tema. Esse período marcará também a supervisão de analistas argentinos, como Hilda Moreno de Taubenschlag e Maurício Knobel. A primeira fixou-se em Belo Horizonte, onde participará de cursos de especialização juntamente com José Raimundo Lippe. E o segundo fica em Campinas, ligando-se à Unicamp, onde se tornará professor titular de psiquiatria. Aliás, o primeiro ligado especificamente à psiquiatria infantil. Em 1977,
Eneida Matarazzo defende tese de livre docência no Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com o título Psicose Epilética na Infância e na Adolescência. Nesse mesmo ano, surge o livro Temas de Psiquiatria Infantil, de Stanisław Kriński, discutindo a temática básica da psicopatologia infantil, sempre com nítida influência francesa. O cérebro humano é um fantástico instrumento de precisão que está programado para determinadas funções. Estas funções, de uma maneira muito geral, são analisar os mundos exterior e interior, processar e remanejar esta avaliação para fins práticos e executar razões correspondentes a isto. Ao mesmo tempo, reprogramar essas ações e criar outras novas, cada vez mais complexas. Toda uma geração latino-americana, como Thelma Reca, Prego e Silva, Rafael Sarron, participam desse momento de construção da psiquiatria da infância. Entretanto, essa, enquanto especialidade, afasta-se cada vez mais da sua vertente médica, ficando restrita às interpretações psicodinâmicas, como o 6º Congresso da ABNEP, de 1981, marcando a dissociação entre o programa neuropediátrico, eminentemente médico, e o psiquiátrico e não médico, voltado para questões psicológicas e sociais. O que é essa identidade psicodinâmica, tá certo? Esse é um aspecto que eu queria colocar. O outro aspecto, em termos de trabalho geral, o que a gente percebe muito nitidamente é que a gente pode ter três tipos, vamos incluir esse terceiro, de níveis de trabalho. Um que é o trabalho privado, que vai muito da escolha, da oportunidade, da situação que a pessoa está colocada, né? O outro nível, que é o nível institucional, e dentro desse institucional a gente pode desdobrar em dois ramos, um que seria o de educacional, universitário, junto ao serviço universitário, e o outro que seria junto ao serviço público, né? E o terceiro que seria o associativo, vamos dizer, que seriam três aspectos onde a nossa identidade deveria estar definida, tá certo? Falando sobre patologia, a gente pode se tornar muito patogênico sem se aperceber disso. E eu entendi a fala dele, eu vou procurar traduzi-la, eu já me olhei para dentro como um gesto de contribuição, de amor. Eu não quero polemizar, eu já olhei se eu estou descarregando raiva, se eu tinha alguma raiva de mim, isso eu já digeri. Persiste como uma das poucas vozes discordantes desse modelo Eneida Matarazzo, centrada em uma visão eminentemente médica da especialidade. Em 1983, surge novo livro de Kriński, Novos Rumos da Deficiência Mental, já trazendo uma nova geração de profissionais, embora preservando a estrutura dos anteriores. Esse mesmo ano, marca o aparecimento da Associação de Amigos de Autistas de São Paulo, a partir de grupos de pais estruturados por Raymond Rosenberg. Isso já marca o início do pensamento norte-americano na psiquiatria infantil brasileira. O mais importante é o fato que é um ser em desenvolvimento, e a visão de desenvolvimento que diferencia o psiquiatra infantil do psiquiatra de adulto, que diferencia o psiquiatra infantil do pediatra. E, sobretudo, a necessidade de uma teoria de desenvolvimento, que este psiquiatra infantil terá que ter para embasar-se. Em 1984, é o trabalho Esquizofrenia Infantil, de Mário Santos Moreira, vencedor do Prêmio Carl Jaspers de Psicopatologia da Santa Casa de São Paulo, mantendo a tradição psicopatológica clássica na psiquiatria infantil. Do mesmo ano, é Psicoterapia da Infância, uma nova técnica de Eneida Matarazzo, embasada no uso de desenhos de modo não interpretativo como forma de psicoterapia na infância. Em 1987, José Raimundo Lippe publica Depressão na Infância, tentando uma união entre as vertentes psicodinâmica e biológica que, nesse momento, começa a tomar força em todo o mundo. Nesse fio de navalha, começa a caminhar a psiquiatria da infância brasileira durante os anos 90. Por um lado, o modelo oficial, ligado à ABNEP e vinculado à visão psicodinâmica. Do outro lado, uma nova geração ligada às universidades e vinculada às questões da psiquiatria biológica
é o modelo pragmático americano. Porque assim, é exigido também que para ser psiquiatra da infância não basta ser médico. Você tem que ser mais ainda, você tem que ser filósofo. Eu fui fazer pós-graduação, eu fui fazer pós-graduação em psicologia e tomei um banho de uma linguagem que eu não consigo entender até hoje. Assim, eu morro para ler, tentar ler aqueles caras, e é difícil para mim. E daí eu quero ser médico. Eu gostaria de, enquanto ser humano, ter mais conhecimento, ter cultura, saber isso. Agora, por que é exigido do psiquiatra da infância ser um super-homem? Eu gosto do que o Raul fala, porém eu fico imaginando assim, que é mais humilde ser apenas médico. Eu só sei cuidar de doenças assim. Eu, enquanto ser humano, enquanto agente social, pode ser que eu consiga pensar a respeito de mais coisas. Porém, enquanto médico, minha atividade é cuidar da doença. Eu fico imaginando o que a doutora Amélia levantou, é assim, como que a gente vai juntar o biopsicossocial se os maiores, as melhores cabeças não conseguiram criar ainda um paradigma que consiga fazer o diálogo entre as diferentes ciências, como eu, que mal estou aqui no Brasil, na escola, ninguém sabe o meu nome, vou conseguir descobrir a relação entre biopsicossocial. Surgem teses diferentes, a nível de mestrado, doutorado e livre-docência, com temas tão variados como tentativas de suicídio na infância, o questionário Rome e os fatores psicossociais na estimulação precoce, negociando o diagnóstico clínico, autismo infantil, um algoritmo clínico, todas ligadas a um modelo positivista de ciência, evitando a subjetividade e procurando caminhar em direção aos modelos mais recentes da psiquiatria da infância. Outras publicações começam a aparecer, procurando se unir os diferentes grupos, uma vez que a especialidade, no Brasil, pelo seu reduzido tamanho, ainda caminha na busca de uma identidade. Dessa maneira, a ideia de uma psiquiatria da infância moderna não se escreve em uma ruptura total com nenhum dos diversos padrões de conhecimento, mas deverá se caracterizar pela união dessas diversas formas de pensamento. Dessa fusão de áreas tão distintas, ela surge, a meu ver, como especialidade autônoma, com características próprias, caminhando passo a passo para a sua construção. Entretanto, para que essa fusão se estabeleça de modo harmônico e integrado, necessita-se da concepção filosófica que a embasa e a alicerça. Talvez essa seja, no momento, a nossa maior dificuldade. Pensar os aspectos filosóficos que, sem desprezarem a metodologia derivada das ciências naturais, sem restringirem a concepção da criança como ser em desenvolvimento e também sem desconsiderarem-na como ser social, talvez seja a tarefa dos próximos anos, para que a psiquiatria da infância e da adolescência surja como especialidade autônoma, com campo de atuação definido, caminhando em direção ao novo século que se avizinha. I'm a dreaming man, yes, that's my problem. I can't tell when I'm not being real. In the meadow dust, I park my Aerostar. With a loaded gun and sweet dreams of you, I'll always be a dreaming man. I don't have to understand, I know it's alright. I see your curves and I feel your vibration. You dressed in black and white, you lost in the mall. I watch you disappear past Club Med vacation.